que eu aprendi vivendo na favela. Eu morei numa favela aqui em São Paulo, né? Na zona sul de São Paulo. Vivi numa favela, morei lá durante alguns anos, né? Alguns bons anos da minha vida, tipo de 2000 a 2017. Eu morei em uma favela, né? Que foi o tempo que eu casei, né? Aliás, um pouco antes, né? Porque eu comecei a morar com a minha mãe em 93, mais ou menos. E fui até 2007 lá. Aí de 93 a 2000, aí eu casei em 2000, 93 não, 95. Morei com ela em 95, aí 2000 eu casei e de 2000 a 2017 a gente morou lá. Ou seja, foram 23 anos morando em uma favela. Vi muita coisa. E era numa época que a criminalidade, claro, a criminalidade hoje também é horrível, mas naquela época se matava assim as pessoas, a riveria, assim, sabe? Não é hoje, não é como hoje, porque hoje, na realidade, a gente tem o crime organizado, que infelizmente o governo não conseguiu organizar nada, o crime é que organiza essas coisas, né? Hoje não existe matança do jeito que era antes, porque o crime é organizado, né? Olha que ponto a gente chegou. Enfim, então, assim, o crime, ele organizou isso. A gente não vê gente morta na rua com, sabe, tiro, essas coisas que nem a gente via antes. Mas na época, né, na época lá atrás, era raro não, era normal a gente ver isso, né, lá. Não tinha tanto por conta né, do tráfico que tinha lá, que o pessoal sabia que se tivesse algum homicídio lá, a polícia ia dar ruim, mas sempre tinha. Então, assim, gente, eu morei lá um tempo, né, um bom tempo, não era convertido no início, né? Então eu vivia, eu nunca usei, nunca, sabe, nunca usei droga, nunca me envolvi com essas coisas. Jogava bola lá, a gente tinha 3 campos, né, 3 grandes campos, então a nossa diversão era ir para o campo jogar bola, né? Todos os dias à tarde eu chegava da escola, comia e ia para lá. E finais de semana também. Isso mudou um pouco em 97, que foi quando eu comecei a namorar, e aí eu namorava, estudava, e aí o tempo já começou a ficar curto, né? Porque o tempo que eu não estava, aliás, eu namorava, estudava e trabalhava. Então começou a ficar complicado, né, para mim, porque antes de namorar eu trabalhava e estudava, mas aí final de semana eu estava em casa, né, e eu jogava bola. E quando eu não trabalhava, só estudava, jogava bola todos os dias. Aí quando eu comecei a namorar, trabalhar, estudar, ficou mais difícil. De 97 pra cá ficou bem mais difícil. Mas a gente tinha aquela coisa de jogar bola, né, todos os dias. Infelizmente, ó, eu me lembro de pessoas, sabe, me convidando ali para usar e graças a Deus, eu não usei. É aquela coisa, às vezes você vai experimentar uma vez, você já se vicia e aí o negócio já fica ruim. Mas eu não usei, graças a Deus. E então eu nunca tive vício de nada, nunca me envolvi com nada. Mas estava sempre no meio dessas pessoas, sempre no meio. A maioria hoje, infelizmente, estão mortos. Aqueles que não estão mortos, grande parte viraram cristãos, né? Poucos estão vivos sem ser cristãos, mas tem também, mas a maioria viraram cristãos, assim como eu. E o bacana é que assim, eu casei em 2000, né? E 2003, 2006 eu me converti, tudo. 2006 não, um pouquinho antes, né? E aí a gente, depois de convertido, igreja, aquela coisa toda, a gente não. Aí eu já não tinha mais contato com essas pessoas, né? Acabava não me envolvendo mais, não jogando bola, não me envolvendo mais com eles, porque aí a minha rede de amigos mudou, né? Era mais os cristãos. E aí depois, então, em 2008, 2009, a gente começou a tomar conta de uma igreja, e aí a gente começou a evangelizar naquele lugar, começou a buscar, e aí foi quando Deus ele falou para mim, falou assim, ó, quando você fizer a obra aqui neste lugar, eu vou te tirar daqui. Eu vou te tirar daqui e eu vou te colocar, eu vou te dar uma casa melhor, uma casa maior, uma casa mais bonita. E eu vivendo numa favela, eu achava aquilo que era, né? Eu falei, não, se Deus está falando, eu acredito. Comecei a procurar casa e
tudo muito caro. Eu falei, meu, como é que Deus ele vai fazer? E Deus ele fez, né? Mas aqui não é sobre a minha casa, é sobre eu morar na favela. Então, assim, na época que eu morava lá, infelizmente a gente via muitas coisas, muitos crimes, sabe, muitas coisas ruins, mas tem um lado bom da favela também, que é a união das pessoas. Gente, existia uma união muito grande, que é onde eu moro aqui hoje não tem, sabe? Lá existia uma união muito grande. Você morava porta a porta com as pessoas, você abria a porta, você já estava praticamente dentro da casa do seu vizinho, né? E era assim, você precisava de uma coisa, era só falar com o vizinho, sabe? Você precisava de uma ajuda, o vizinho ia lá, te ajudava. Eu me lembro, por exemplo, quando minha filha do meio nasceu, o rapaz ele deu carona pra gente e acabou a gasolina, eu tive que empurrar o carro. Eu nem conhecia ele direito, gente. Sabe? Quando eu casei, fui de um carro de um vizinho que eu nem tinha amizade, ele me levou para o casamento, me trouxe. Então, assim, lá o pessoal é tudo muito unido, muito unido. E depois que eu virei cristão e quando a gente começou a pastorear uma igreja, aí meu nome ficou muito conhecido, né, na favela, né? As pessoas me conheciam como o pastor Daniel, o pastor Daniel. Então, até hoje as pessoas me conhecem bastante lá. Graças a Deus dei um bom testemunho naquele lugar, sabe? Deixei muitos amigos lá, tenho muitos amigos lá. Aliás, domingo agora eu vou pregar numa igreja lá, que eu congreguei lá, né? Que eu comecei a dar escola bíblica dominical lá. Esse próximo domingo aí do Dia das Mães eu vou estar ministrando lá na igreja do Pastor Lande. Então, assim, gente, foi uma época difícil no começo, por conta da criminalidade, mas aí depois a gente teve a minha conversão, a gente cuidando de uma igreja, aí foi um outro ritmo já, né, mais de igreja, mais evangelizando as pessoas, mais levando alma para Cristo, sabe? Ganhando almas ali. Eu tive duas etapas ali, aliás, três, né? Muito importantes ali na favela. Mas um fato que eu gostava muito era a união das pessoas. As pessoas ali, e eu acredito que na maioria das favelas são assim, elas estavam sempre prontas a ajudar umas às outras. Sempre prontas a ajudar umas às outras. Ali todo mundo se conhecia, sabe? Todo mundo se conhecia assim. Pelo menos de vista, assim, de saber quem é, quem não é, todo mundo se conhecia. Onde eu moro, por exemplo, aqui, eu não conheço quase ninguém, né? Eu não conheço muita gente. Lá, mesmo não conversando, por exemplo, o rapaz que me levou para o hospital com a minha esposa grávida, eu não tinha amizade com ele, mas sei que o nome dele é Renato. Você sabia o nome dele. O rapaz que me levou para o casamento, o nome dele é Renato. Sabe? Então, assim, eu conhecia as pessoas, sabia quem era, sabia onde morava, sabe? Existia um certo respeito. As pessoas são muito trabalhadoras, sabe? As pessoas são muito sonhadoras e as pessoas lutam bastante. E sabe o que é legal? É que a maioria das casas, por fora, o pessoal não arruma muito. Por conta sabe, às vezes um pouco de receio, o lugar também não inspira aquela coisa de você arrumar, mas dentro da casa, tudo muito limpinho, tudo muito bonitinho, tudo muito arrumadinho, sabe? Muito bacana. E depois que eu me tornei cristão e evangélico, toda vez que alguém caía endemoniado numa casa, o pessoal corria na minha casa para me chamar. Oh, chama lá o pastor Daniel para expulsar o demônio. Né? Tinha aquela coisa de fazer campanha, tinha aquela coisa do pessoal ir na igreja só para ajudar financeiramente. Às vezes o pessoal passava na porta da igreja para ajudar financeiramente. Fazíamos bazar na igreja. Então as pessoas ajudavam, sabe, comprando as coisinhas no bazar. Existia um respeito muito grande. Mas, assim, morar na favela esse tempo todo, eu não tenho, assim, a maioria das lembranças que eu tenho não são lembranças ruins. A maioria das lembranças que eu tenho, graças a Deus, são lembranças muito boas. Mas muito boas mesmo que eu passei naquele lugar, que foi um lugar, assim, que eu me sentia... No começo eu tinha muito medo, porque a bandidagem era muito grande, sabe? A bandidagem era muito grande, como eu falei, era muita gente morrendo, aquela coisa toda. Mas depois, né, da minha conversão e quando eu comecei a cuidar de igreja, eu vi que o pessoal me acolheu bastante. E essa bandidagem toda, essa criminalidade toda, como eu falei, com o crime organizado, isso foi diminuindo muito. Né? Isso foi diminuindo bastante. E a gente começou a trabalhar com a igreja, né? E
resgatar muitas almas para Jesus. E depois de um tempo, né, a gente trabalhando na igreja, aquela coisa toda, o Senhor ele me abençoou, pude comprar um terreno num lugar não tão longe de lá, eu moro ainda próximo, pude comprar um terreno, pude fazer a minha casa, o Senhor ele cumpriu com o que ele falou, né? Eu consegui fazer um sobrado com o dinheiro ali do meu suor, né? Trabalhando, e o Senhor ele nos contemplou com uma casa muito boa para a glória de Deus. Mas assim, para mim foi muito importante, porque eu conheci pessoas batalhadoras e todas as vezes que eu vejo pessoas falando mal das pessoas que moram na favela, eu fico um pouco irritado porque não são verdades, né? O pessoal que mora na favela são pessoas muito boas, sabe? 99% das pessoas são pessoas honestas, trabalhadoras. Claro que tem aquele 1% que infelizmente acaba manchando o lugar, né? Acaba manchando o lugar. Mas normalmente são pessoas muito boas, são pessoas muito bacanas e eu fico muito feliz de ter morado naquele lugar. Tenho amigos até hoje, claro que com o distanciamento, família, igreja, trabalho, né, os compromissos que a gente acaba se distanciando um pouquinho, né? Mas tenho amigos até hoje lá naquele lugar e eu fico muito feliz. Tanto é que eu vou voltar a ministrar numa igreja que eu congreguei lá, que eu comecei a congregar, né, na igreja do nosso pastor Lande, tá bom? Então, assim, quando começarem a falar mal de favela, nem liga, não precisa ter medo, sabe? Porque, como eu falei, 99% das pessoas que moram lá são pessoas muito, mas muito boas, pessoas trabalhadoras, pessoas honestas. Aliás, eu digo que 99,9% das pessoas. Esse 0,1 é que mancha a favela. Né? Deus abençoe. Um grande abraço.